Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, um podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Tayana Degmon, a Thay, e tenho aqui comigo o prazer de receber a Bettina Roxo, que é Forbes 30 Under 30, mas não só isso, como se fosse um feito pequeno, né? Ela é sócia e head de conteúdos digitais da XP. Bettina, seja super bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz com esse convite. Também. Espero que todo mundo goste do papo. Eu não tenho dúvida que vai todo mundo gostar. Eu queria que você começasse um pouquinho, Bê, dando uma ideia para a gente geral, assim, dos números dessa área de conteúdos digitais, o que você pode falar a respeito, só para a gente ter uma noção da proporção do que você comanda ali dentro. Ótimo. Quando a gente fala de conteúdos digitais, na verdade, a gente passa por várias coisas, né? Tem desde o nosso conteúdo que vai para o varejo, né, pessoa física, sobre investimentos. E aí tem as nossas plataformas com os conteúdos mesmo, as análises. Mas também tem as redes sociais que hoje, acho que uma coisa muito interessante que foi feita é transformar os próprios analistas, que antes eram pessoas que só falavam com o mundo institucional, que só falavam de um jeito super técnico, em pessoas, figuras públicas, né? Então, a gente tem aí algumas figuras públicas hoje no time, que são analistas e pessoas também que falam com gente como a gente, né, nas redes sociais. E tem um outro núcleo, que é o núcleo de creators, que além de, né, da gente trabalhar essas figuras públicas e potencializar o conteúdo digital através delas, a gente também tem a nossa aceleradora de influenciadores, né? Olha, que legal. É focada em finanças. Mas acho que o mais legal também, enfim, a gente vai falar bastante aqui da minha trajetória que tem a ver com isso, mas o mais legal é que são pessoas de vários nichos que a gente trouxe para falar de finanças e se conectarem às outras pessoas, né, de um jeito super natural. Hoje a gente tem a nossa primeira turma da aceleradora, com 100 influenciadores. E, enfim, tiveram além de capacitação em marketing digital, essa conexão com o ecossistema de finanças, né, e muito aprendizado sobre isso. Mas, enfim, se a gente pensar em base de seguidores, por exemplo, foi um crescimento orgânico de mais de 120% desse pessoal. Mais de 10 milhões de impressões em 5 meses, né, com as postagens, etc. E uma turma que criou uma verdadeira comunidade sobre investimentos e para a marca também, né? E agora a gente acabou de abrir a segunda turma de acelerados, né, justamente para continuar isso e com a missão que é sempre a mesma, que é democratizar o mundo dos investimentos. Né? E a gente entende que democratizar o mundo dos investimentos, a gente precisa falar, né, de um jeito natural sobre esse tema. E eu acho que é curioso, para quem entra nesse mundo agora, né, de investir, de aprender a investir, eu acho que a gente pega um momento já das redes sociais, dos conteúdos, que já está muito mais mastigado. Mas quando a gente olha... Não precisa ir tão longe. 5 anos atrás já era muito diferente. 10 anos atrás era super diferente. O jeito que a informação existia era super difícil para quem é leigo, quem não faz isso profissionalmente. Né? Eu mesma, assim, né? Eu comecei a aparecer nas redes sociais há 3 anos. E 3 anos atrás, eu falava muito diferente. Eu me posicionava meu conteúdo de uma forma completamente diferente do que a que eu posiciono hoje. Então, realmente, teve uma mudança gigantesca, né? Principalmente para quem é do mercado financeiro, que estava muito acostumado com aquele mundo muito mais técnico mesmo, né? E muito mais sério. Até falando nisso, puxando o gancho para a gente conversar, então, queria entender um pouco da sua trajetória antes da gente aprofundar mais na parte de conteúdo, porque hoje você está tocando essa área, mas você é formada em economia, né? E lá no começo você foi analista de investimento em grandes bancos. Queria que você me contasse um pouco, assim, dessa trajetória. Ótimo. Pausa nesse episódio incrível para a gente poder fazer aquele momento jabá e falar dos nossos patrocinadores. Bora, começa aí. Vou começar com o Caffeine Army, que tem o Super Coffee, que é a bebida que a gente usa realmente para poder deixar a gente bem afiado, dar conta dos podcasts, das empresas, fazer exercício físico. Dar conta de filho também. De tudo, filho também. Da vida toda mesmo. Eles estão com a gente desde o começo aqui, desde o primeiro episódio. E a gente curte demais o produto. Tem cupom aqui na descrição. Não deixe de conferir, porque realmente vale a pena. Inclusive, pode mandar mais latas pra gente aí, por favor, pessoal. sempre Porque mais aqui latas. do escritório já tá acabando.
Além do Super Coffee, que acompanha a gente desde o início, a gente tem também o pessoal da Swile, que está há algumas temporadas com a gente. A Swile é o primeiro unicórnio, né, a primeira empresa que se tornou ali $1 bilhão de valuation, de benefícios flexíveis, onde ela fornece para os seus funcionários, né, um cartão. Esse cartão pode ser usado em 8 categorias diferentes, aceito no Brasil inteiro, então o funcionário escolhe como que ele vai gastar o benefício Muita dele. flexibilidade mesmo no uso, né? Exato. E aí então, se você quer levar um bom benefício para os seus funcionários, conhece a Swile, tem link aqui na descrição. E a gente não pode deixar de falar também do nosso maravilhoso, incrível, do GLA, da nossa plataforma, né, onde a gente tem uma comunidade, né, de profissionais de marketing growth que se ajudam, que têm desafios similares, né, que aprendem uns com os outros. E junto disso, para ajudar nesse processo de aprendizagem inteiro, a gente também tem vários cursos, tem aulas. O que mais, Thay? Pô, tem live, tem happy hour, se junta para os eventos. Assim, eu acho que é a forma mais completa hoje de você realmente crescer, se desenvolver nessa carreira de growth de marketing que tem disponível e é muito barato. E ainda num preço por cima, ridículo, né? Inclusive, temos que aumentar o preço também. Então, já acessa aí growthleaders.academy. Tem link aqui na descrição para todos os patrocinadores. Boa. Então, bora voltar para o nosso episódio incrível. Eu gosto muito dessa pergunta que várias pessoas falam, né? Mas o que você fez, né, para chegar onde você chegou? Como que foi a sua, né? Como seus planos de carreira foram sendo... Só pra constar que a Bettina, ela também é influenciadora, então vocês já podem seguir lá Exato. no Bettina @Bettina Roxo. Bettina Roxo. Tem quantos seguidores já, Bem? Eu tô com 96 mil no Instagram. Bastante, bem Tô relevante. tentando TikTok ainda, mas não cheguei Cara, no conteúdo ideal. Mas o TikTok é incrível, porque quando uma coisa vai bem ali, o perfil cresce muito. E eu gosto muito da dinâmica ali, mas ainda não consegui encaixar até minha rotina também, né? Porque é difícil essa rotina de executiva mesmo, né? De tocar negócios e criar conteúdo. Enfim, mais um ponto pra gente adicionar. Mas eu gosto muito dessa pergunta de carreira, que muita gente me faz essa pergunta pensando que foi um caminho linear, né? Até já escutei gente falando, adoraria ter começado, né, em banco gringo e ter chegado onde você chegou. Mas a verdade é que, primeiro, que nunca é linear, né? E se tem uma palavra que eu usaria para carreira é mudança. Porque é isso, né? Me formei em economia e hoje eu faço parte do time de marketing. É um negócio que nem eu imaginava quando eu estava lá na faculdade, né? Mas tudo começou na faculdade. Na hora de fazer estágio, eu me interessei pelo mercado financeiro. Descobri a área de análise, porque também 10 anos atrás era muito diferente de hoje, né? Tinham menos vagas até. E não tinha gente falando nas redes sociais sobre a carreira, sobre as vagas, como funcionava. Tudo bem, que eu acho que hoje você não tem mais desculpa para chegar numa entrevista sem saber o que a área faz. Por isso. Mas antigamente era comum, né? 10 anos atrás, era comum você chegar numa entrevista e descobrir ali o que a área fazia, né? E foi meio que esse meu caso. Eu descobri que eu gostava de análise nas entrevistas que eu estava fazendo. E fui para o HSBC como estagiária, na área de análise de ações. Depois do HSBC, eu não fui efetivada como analista. Aí fui para o Bank of America, onde eu fiquei mais 3 anos fazendo análise de ações. Mas era análise de ações também muito diferente do que a gente pensa hoje, né? De pessoas falando sobre ações na internet, que é muito comum. Era fazer análise e falar com o institucional, que são os grandes fundos de investimentos. As pessoas que manjam muito sobre o tema, né? Então, era uma escola, porque você aprendia muito. Tem um rigor científico um ali rigor, também grande, né? Então, você acaba... A barra sempre elevada, né? E é sempre difícil falar com esse cliente, que é um cliente que sabe muito. Mas, ao mesmo tempo, depois de 4 anos fazendo isso, eu me questionava sobre a diferença que eu estava fazendo, se eu estava fazendo alguma diferença para alguém. E eu brinco que eu queria conhecer o mundo lá fora. E não só sair do Bank of America, né? E uma carreira super traçadinha e com plano, etc e tal, como eu fui para Stone Pagamentos antes do IPO. Então, um mundo completamente diferente. Eu conheço os fundadores lá e lembro da Stone mais no começo, assim. E era o oposto, né, do Bank of America. Você imagina, uma instituição super sólida, né, e super antiga, americana, versus uma instituição brasileira que estava ali começando. Mas que eu acho que hoje foi
um dos atos de coragem que mais fizeram a diferença na minha carreira, porque eu saí daquele mundo todo certo, né, para um mundo incerto, mas que eu tinha muita autonomia e acabei crescendo muito. Então, O que te fez fazer essa escolha, Bê? eu sentia que eu queria ser mais desafiada nesse sentido de autonomia e pelo lado da criatividade também. Eu queria coisas mais fora da caixa. E eu acho que foi meio que um fechamento de ciclo mesmo, sabe? Depois de 4 anos fazendo análise de ações, naquele ambiente super restrito, né? E cheio de regras, porque também tinha isso, né? 10 anos atrás, o mercado financeiro, além de ser majoritariamente masculino, era aquele lugar que você tinha que seguir os padrões, né? Então... Tinha um jeito, uma fórmula de fazer as coisas. E ainda mais que era para as muito- mulheres, você tinha que usar o terninho, o salto, se encaixar, né, naquele padrão. E eu sentia que eu queria sair daquilo. E apareceu essa oportunidade na Stone, meio assim, do nada, um amigo mandou meu currículo sem me avisar, sabe assim? E aí eu acabei indo para lá. E o mais curioso é que eu fui sem saber para que área eu ia. Foi Olha meio só. que gostaram de mim. Falaram, não, vem que... Eles tinham muito isso também, né? Tipo assim, se você é uma pessoa boa, a gente descobre aquilo que fazer junto. É isso. Eu lembro muito disso, assim. E que era muito legal, porque eu fui para a área de planejamento comercial, que assim, O que bem... essa área faz? Conta pra gente. É que, bom, né, vou falar da época, né, quando eu fui, era a área que fazia as metas do comercial, do time comercial, e também ajudava muito em planejamento, gestão dos negócios do comercial, o que não era nada óbvio, né, porque uma pessoa como eu, analista de ações, era mais comum ir para a área financeira de uma empresa. E foi o que eu mais gostei, de não ir para a área financeira. E eu queria sair do Bank of America e eu tinha muito isso na cabeça, que eu queria ir para uma área que eu sentisse mesmo o negócio da empresa, sabe? O dia a dia, a loucura ali de bater a meta, do comercial, etc. E eu acabei construindo, né, esse meu lugar ali, porque eu fui meio... sou boa de planejamento, sou boa de orçamento e precisava de alguém assim no comercial. E a minha área foi crescendo, então em um ano, isso eu tinha 26 anos, né? Em um ano, eu tinha um time de 12 pessoas, então foi mais um desafio aprender sobre liderança, né? Que eu acho que foi a parte mais difícil, assim, dessa época. Só que aí, depois de um ano, que parecia já 10 anos, 10 né? anos, sim. Vida de cachorro total. O meu antigo chefe do Bank of America me chamou para construir a área de análise da XP com ele. E na época foi muito difícil, assim, porque eu não sabia se eu queria voltar, porque eu estava gostando de lá. Então, não foi uma decisão super fácil. E talvez até um certo medo, por mais que a XP também ali fosse muito inovadora, de voltar para aquele padrão que você não Exato, queria, que eu já sabia né? que eu não queria. Mas depois eu entendi que era uma combinação muito legal de empreendedorismo, que era criar essa área, com o mercado financeiro, que querendo ou não, eu sentia falta, sabe? Daquela dinâmica do mercado financeiro. E aí, e acho que a cereja do bolo, o propósito, que brilhou meus olhos, que é democratizar o mundo dos investimentos. Porque eu sentia muito isso no Bank of America, né? Tô aqui falando para pessoas que já sabem muito sobre isso e não tô mudando a vida dela. E para a XP foi fazer isso de forma mais ampla, né? Então, aquilo realmente foi o que mexeu comigo. E, Betina, assim, você contando um pouco sobre isso, acho que eu traço alguns paralelos até com a minha trajetória também, de ter ido fazer coisas muito diferentes, que eram novas, porque eu acho que até planejamento comercial dentro de uma startup, você não tem todos os insumos certinhos e talvez nem eles sabiam como fazer esse planejamento, então é uma co-construção total. Né? E aí, quando você vai para a XP de novo, para montar essa área de análise, que é uma análise mais voltada ali para o varejo, também, de novo, é uma coisa nova. O que tem dentro de você que faz você se sair bem nessas situações, assim? Nossa, ótima pergunta. Mas eu acho que o ponto principal é ser uma pessoa muito adaptável. É engraçado, né? Que quando eu trabalhava nos bancos gringos, eu achava que eu não era adaptável. Eu achava que eu não era muito criativa, porque você acaba entrando ali naquela caixinha. Tem um framework já para seguir. É ali, isso, né? é.
E aí, quando você vai para empresas que te dão muita autonomia e que te incentivam a pensar fora da caixa, a trazer ideias e principalmente vai lá e faz, né? Tem muito isso. Cara, vem com a ideia? Beleza, só faz. Então, eu percebi que, como eu sou uma pessoa muito adaptável e eu não tenho medo de mudança, isso acaba se encaixando muito bem, né? Até depois que eu fui para a XP, eu já mudei várias vezes de área. Então, e é muito assim, eu gosto, sabe, desse frio na barriga de mudança. E isso eu acho que faz a diferença, né? Num mundo que muda muito. Sim. E ainda mais em empresas que mudam muito. Então... e a gente vê isso muito de ponto em comum, assim, das pessoas de sucesso que vêm aqui, que é um lance, acho que não só de aceitar risco, né? De abraçar o risco, mas de aceitar fazer coisas mesmo antes do sentimento de estou preparada. É uma coisa meio assim, tem algum problema para resolver? Me dá aqui que eu resolvo. E com isso, elas vão crescendo muito mais rápido que as outras, sem que isso seja exatamente planejado, né? Porque, cara, você é a pessoa que está ali, que está disposta a pegar aquilo para fazer. Total. E aí... E eu acho que tem até mais uma característica, que é não ligar para julgamentos. Eu vejo muito isso porque, como analista de ações de banco gringo, e todo aquele framework, né, todo certinho, detalhado, quando eu fui fazer esse trabalho para o varejo, e principalmente quando eu abri a minha rede social nessa intenção de falar mais com as pessoas, que era a minha missão dentro da empresa, eu fui muito julgada. Do tipo, como assim? A Bettina, que tem super credibilidade no mercado, que é uma autoridade no que ela faz, vai ser blogueira? Então, aquilo, num primeiro momento, foi super desafiador. Mas eu tinha muito claro que eu estava ajudando as pessoas de alguma maneira. E que estava muito alinhado com o meu propósito. E eu acho que você ter essa... Enfim, essa característica, né, essa habilidade de ter claro para você qual que é a sua missão e continuar independente dos julgamentos, pode ser que no curto prazo seja muito difícil. Mas uma hora vai fazer muito sentido. E quando você vai para grandes mudanças, isso acontece, né? E existe isso dentro das empresas, né? Às vezes você é de uma área, outra área é vista de outro jeito, né? Dependendo do ambiente que você tá. E eu acho que isso também me ajudou muito a aceitar os desafios, independente do que eu mesma poderia achar, entendeu? Legal, legal. Essa parte eu ainda preciso aprender mais. Mas, beleza, aí você foi ali ajudar a montar essa área de análise, que era uma área de análise mais voltada para o varejo, já na XP, né? Eu imagino que você também teve muito contato com o negócio como um todo quando você foi fazer isso, né? Sim. Então, como que foi o planejamento da criação dessa área e o começo ali, o que você puder contar sobre isso? Boa. Primeiro, assim, a gente teve um trabalho muito de entender o que uma pessoa normal pensa sobre investimentos, né? E eu acho que um ponto interessante, né, daquele momento, 5 anos atrás, mais precisamente, foi que naquele momento a gente estava vivendo um cenário macroeconômico muito diferente, que era juros baixos, né? Então, um negócio muito diferente para o Brasil. E as pessoas se viam, de fato, obrigadas a buscarem outros tipos de investimentos, porque não dava mais para deixar seu dinheiro parado ali na renda fixa, né, e ganhando juros, porque os juros estavam baixos. Então, foi uma combinação de tecnologia, né, a própria XP, né, com uma plataforma muito mais ampla e acessível para as pessoas, tanto pensando em usabilidade, quanto em quantidade de produtos, que era um negócio também que antigamente a gente não tinha, né? Tava todo mundo ali com o seu banco, o bancão, e era o que o bancão te oferecia e pronto. Então, teve muito essa democratização dos próprios investimentos. Isso pra quem era mais sofisticado, né, Bettina? Porque a maioria mesmo era poupança, no máximo, Total. sei lá, consórcio. Como é dos que é o nome poucos daquele que tem ainda. sorteio, que o pessoal de banco sempre... capitalização, sim. né? Eu lembro da minha mãe chegar para mim e falar assim, porque minha gerente falou, mãe, sabe, assim. Então, foi, de fato, uma mudança muito grande, né? Nessa acessibilidade de investimentos. E faltava esse outro pilar, que é conteúdo. Porque não adianta nada, né? Você dar todas as ferramentas, mas não empoderar as pessoas para elas tomarem a decisão sozinhas. Então, essa que foi a ideia do time de conteúdos. E para começar, eu lembro que assim, a gente começou, tinham 5 pessoas. E a gente começou do que a gente sabia.
a gente sabia fazer análise para fundos, né, para o mundo institucional. Então, a gente começou fazendo análise para o mundo institucional, até porque a gente atende também o mundo institucional e, como a gente falou no começo, é uma barra muito mais alta, né, porque é um pessoal muito mais técnico, exige muito mais preparo para você fazer as análises, né, e apresentar uma tese. Então, a gente fazia para eles e a gente traduzia, né, porque para o institucional é em inglês, a gente traduzia para o português e começamos a entender como que as pessoas entendiam aquele relatório. Que também não adianta só traduzir para português, né? Porque traduzir para português continua técnico. E, enfim, a XP tem uma rede de assessores gigante, né? Então, a gente falava muito com eles também para entender o que os clientes estavam falando para eles. E começamos a mudar os formatos dos conteúdos. E a primeira grande inovação, assim, em formato, foi abrir as nossas redes sociais. Que hoje em dia parece até óbvio, né? Mas 5 anos atrás não era comum. E o legal, quando eu estou ouvindo você falar isso, é que a gente fala que growth é muito sobre ter um processo de testar coisas e validar hipóteses. Vocês estavam basicamente conversando com os clientes, pensando, cara, será que faz sentido fazer dessa forma? Vai, faz, testa, vê, volta, né? E usar muito dados a favor, né? Do tipo, mas a média que a pessoa fica lá lendo o relatório é tanto. Quando a gente coloca uma figura, muda para tanto. Nossa, então, é bem isso, a gente foi... óbvio que no começo é muito difícil. No começo é muito isso. Você vai testando e, às vezes, sem ter dado, né? Meio sentindo. Mas, a partir do momento que tem dado, aí fica mais fácil. E aí, a gente resolveu abrir as redes sociais. Começamos a fazer o nosso morning call, que é uma coisa, é uma prática do mercado, né? A primeira reunião do dia que tem as atualizações do que está acontecendo no mercado. Isso a gente já fazia no Bank of America. E a gente passou a fazer nas redes sociais, no Instagram. E foi assim que a gente foi falando com mais pessoas. Que a pessoa abria ali o Instagram na hora de acordar, a gente já estava lá. Os 3 principais tópicos do dia para você saber. A China, não sei o que lá. A ação tal, não sei o que lá. Mas ainda era muito nichado, se você for pensar. Porque a gente falava muito de ações. E aí depois o time foi crescendo, a gente foi colocando, né? Criou-se o núcleo de renda fixa, depois o núcleo de economia. E, enfim, foi ganhando forma. E os conteúdos foram sendo transformados também, né? Para não ser só relatório, mas também vídeo, áudio, séries, podcasts. Então, a gente foi meio que transformando mesmo esse conteúdo, só que ainda tem bastante espaço, né? Porque, querendo ou não, nós somos pessoas do mercado tradicional. Então, é sempre um aprendizado você falar com as pessoas, né? E eu acho que até do meu lado, como uma figura pública e uma influencer, né, nas redes sociais, eu sempre me preocupei muito com o jeito que eu estava falando, né? Como que essa mensagem está chegando para a pessoa? Será que ela está entendendo? E eu acabei fazendo tanto isso que, num belo momento, me chamaram para ser estrategista-chefe da Rico. Pois é, que é outra coisa que eu queria entender, né? Porque eu ia te perguntar em que momento isso aconteceu dentro dessa história que você está me contando. Porque você foi estrategista-chefe da Rico, ficou um bom tempo nessa posição. Uhum. E aí eu tenho 2 coisas que eu queria entender, e você pode falar mais além delas, mas que são assim, primeiro, como que foi você, como mulher, né, ter uma posição que é uma posição super relevante, normalmente ocupada por homens, vem mudando, mas, enfim, então essa é uma pergunta. E a outra é o quanto que aí você teve contato também com marketing e tal, porque eu imagino que você recebia certos pedidos também da área de marketing, de como conduzir, para fazer esse cross depois para você ir para a área de conteúdos mesmo. Boa. Essa acho que foi um momento assim, da minha carreira de maior transformação. Na XP, eu já estava mudando muito, justamente por ter que me posicionar com o varejo, né? Ter que falar uma língua, né, mais simples, sem perder a credibilidade. Então, já foi um desafio nesse sentido. Mas a partir do momento que eu fui para a Rico, que é 100% varejo, porque a XP a gente faz o trabalho para o institucional e para o varejo. Quando eu fui para a Rico, que é 100% varejo, e tem uma pegada mais leve, mais descontraída, uma coisa mais descolada, foi uma grande mudança, porque eu consegui
ser quem eu sou mesmo, né? Então, poder fazer brincadeira, poder fazer um conteúdo mais divertido. Mais o terninho mesmo. Tirar o terninho. E foi um negócio muito legal, porque eu tive muita liberdade para fazer um conteúdo sem pensar que, o que o mercado tá achando desse jeito que eu tô falando, entendeu? Porque eu tava falando com milhões de pessoas, né? Não tava mais falando com aqueles sem fundos. Sem a preocupação do institucional, de todo modo. Isso. E foi muito legal, porque era uma combinação com marketing ainda maior, né? Porque para falar com as pessoas, né, se conectar com gente, não tem como não ter o marketing, na minha visão, né? Então, apesar da área de análise ter muito essa visão, de novo, né, são analistas super técnicos. É importante ter essa visão da comunicação mesmo, né, de como se posicionar. E na Rico a gente fazia muito esse trabalho junto mesmo. Toda a estratégia era feita, time de conteúdo mais time de marketing. Então, foi super legal. E foi, assim, foi um negócio ainda mais legal para mim justamente por isso, né? Ser uma mulher nesse ambiente. E até o primeiro videozinho que a gente fez respondendo algumas mensagens que as pessoas mandaram nas redes sociais da Rico, que era sobre, o que você acha que é ser um estrategista-chefe? Quem você imagina que seja um estrategista-chefe? Aí as pessoas falavam, um homem, de camisa, não sei o quê. E aí no vídeo eu lia e falava, homem? Um cara? Não. Então foi muito legal isso. E outra coisa que foi muito legal é porque tudo é sobre referência, né? Então, a partir desse momento, e por outras mulheres do time também, que foram empoderadas com tudo isso, a gente atraiu mais mulheres como investidoras. Então, a gente tinha, antes, né, de começar essa revolução, assim, ou melhor, né, antes de eu entrar e ter todo o time de mulheres da Rico, a gente tinha uma audiência 30% feminina. E essa audiência foi para 50%. Legal. Que foi um negócio também que, nossa, assim, eu me orgulho de um jeito desse número, que era o que a gente queria também, né? Principalmente falando sobre diversidade. E muito isso corroborando essa questão da referência. E até entrando nessa questão de missão que você estava falando antes, né? Pegar uma parcela da população, que é a parcela feminina, que é mais 50% da população, mas que quando a gente fala, às vezes, de finanças, de dependência financeira, tem uma série de questões a serem vencidas ainda, e conseguir trazê-las mais para esse universo, é um golaço de vida, assim, né? Acho que, assim, se tem alguns fatores que eu me orgulho muito, que eu penso, esse é um deles. E foi muito legal, porque a gente continuou fazendo muita coisa. Mas até que chegou um momento que eu também já estava com muito essa conexão, né? Marketing, conteúdo, etc e tal. Aí, mais uma mudança, né? Eu comecei a olhar conteúdo de todas as marcas. Então, XP, Rico e Clear, né? Que são as nossas marcas de conteúdos. Então, o meu trabalho ficou um pouco mais estratégico. Eu parei de ser estrategista-chefe da Rico, né? Comecei a traçar uma carreira até mais executiva do que de análise. E fiz estratégia de conteúdo, posicionamento para as marcas, até que chegou um outro desafio, que era olhar a área de creators dentro da XP, né? Que é a nossa área de influenciadores. E a área de investidas também, que são as empresas que a gente tem participação, né? As casas de análise independentes, que a gente tem participação e que tem essa missão também, né? De falar com varejo, etc e tal. Então, tudo que envolve falar com varejo ali de forma mais direta veio pro seu guarda-chuva. É isso. E é isso que significa ser a rede de conteúdo digital, né? Legal. E a gente aqui... no Deep Growth, a gente tem uma brincadeira muito... Eu e o Gabriel, que é o meu sócio, que não está aqui hoje, ele fala que ele odeia influencer. Ele fala assim, não acredito em influencer. Eu queria ser influencer. Mas, enfim, por experiências dele de trabalho com influencers. E eu, por outro lado, tive experiências muito boas trabalhando com influencers em Max Milhas e outras frentes. Então, eu já sou do time que fala assim, não é bem assim, né? Funciona para muitos casos, tem maneiras e maneiras. Eu queria entender, assim, em linhas gerais, a relevância desse investimento de vocês na área de creators. E o que você já aprendeu com isso, né? O quanto de resultado você entende que isso traz, por que fazer, sabe? Eu queria que a gente trouxesse aqui, talvez a sua visão vai ser uma visão mais otimista que a do Gabi, pelo tanto que você está envolvida. Mas né? eu acho muito interessante isso, né? Que sempre tem ali
uma parte, o time que não acredita Sim. e o time que acredita muito. E eu até entendo, porque querendo ou não é um negócio novo, né? E você tá transformando pessoas que seguem um padrão, querendo ou não, né, do mercado financeiro, num negócio completamente diferente, né? E que foge total da rotina, né? E do que a gente entende do que seja. Mas eu tenho uma visão, assim, que... Obviamente que a gente tem que entender o porquê que a gente quer trabalhar com determinados influenciadores. Porque, de fato, algumas pessoas, né, não são pessoas para trazerem sei lá, venda de produto, Algum ativação número de direto, né? conta. Mas é uma pessoa que vai trazer awareness. Eu acho que a partir do momento que você entende o porquê cada uma, né, cada figura, você pode construir para a marca de várias maneiras. E hoje eu vejo muito isso, né? A gente tem cases de ativação de conta, a venda de infoproduto, a simplesmente, né, awareness, mas que é um negócio que também é um desafio, né? Quando você mede, etc e tal. Mas então você acredita que dá para ter todas essas frentes e fazer todas essas frentes com ótimos resultados? Com certeza. O que diferencia, Bettina, se você conseguir trazer um pouquinho, assim, o que diferencia um creator que vai, de repente, ali te trazer direto uma conversão, do tipo, seja do que for, de um creator que vai, de repente, te trazer mais um conhecimento de marca? Quais características, assim, que hoje, quando você olha, você bate o olho e fala assim, cara, essa pessoa aqui provavelmente consegue me gerar uma ação direta, né? E essa aqui não, essa aqui me gera uma outra experiência. Eu acho que tem, assim, obviamente, são vários perfis, né? Mas 2 perfis que são mais fáceis da gente notar, que até pegando os próprios analistas, que são influenciadores, e pessoas que são mais livres, né? Livres de análise, eu digo, que não precisam seguir, né, todo um padrão lá, tudo certinho. Acho que é o meu mundo hoje, né? Quando a gente pega os analistas, primeiro que a pessoa que é analista, ela precisa seguir uma série de regras. Ela né? tem certificação. Tem certificação, tem a CVM, então tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Você não pode falar algo que dê a intenção para a pessoa que ela tem que comprar determinado ativo. Tal recomendação. Desde que você tem que ter essa recomendação por escrita, que foi enviada para a CVM. Então tem toda uma série ali de regras que você tem que seguir. E, no geral, você acaba fica mais difícil ali, né, nas redes sociais, de você vender também alguma outra coisa, porque você também não quer perder a sua autoridade como analista. Sim. Então, essa figura pública acaba sendo uma figura pública até mais de awareness, porque você, além de mostrar que você é uma especialista em investimentos da marca e que você está ali entregando o seu conteúdo, né? E você tá ali no mar aberto nas redes sociais, mas tem todo o seu conteúdo para quem é cliente. Então, é diferente. Agora, quando a gente pensa em as pessoas que são aceleradas por nós, a gente acaba falando mais com o mar aberto. Tá. Né? E até são pessoas... Obviamente que aí, dentre os acelerados, tem os que são mais awareness, os que são mais... vendem mais, né? Infoproduto, curso, ou performance de forma geral. Mas acaba que são pessoas que, além de se conectarem mais com outras pessoas, porque elas estão ali mostrando o dia a dia delas e é diferente a relação, né? Até porque muitas delas não são do mundo dos investimentos, né? A pessoa trabalha com maquiagem, por exemplo. Que esse é um desafio quando a gente fala de investimento, né? Quando a gente tem uma plataforma ou uma pessoa que só fala de investimento, todo mundo que está ali, querendo ou não, já furou a bolha. Sabe de alguma coisa. Ou pelo menos já está ali sabendo que ela quer aprender. Ela já tem essa vontade. Sim. Agora, para falar de pessoas que não têm essa vontade, e quando a gente pensa, né, na realidade do Brasil, a gente está falando de 80% das pessoas que são endividadas. Então, para furar essa bolha, quando a gente pega outras pessoas de outros ambientes, você acaba conversando mais e trazendo esse assunto de investimentos de um jeito mais natural. E aí, para conversão,
acaba fazendo mais sentido, né? Conversão de novos investidores. Sim, porque vocês, assim, no caso de vocês, já tem uma base super grande, super relevante, né? E aí é o que você falou, se ficar ali só no mundo de investimento, talvez são pessoas que já tenham uma conta na XP ou em alguma... Querem saber alguma coisa até mais técnica. É o funil, né, no fim. Você tá ali com uma base nichada, e quando a gente fala de investimentos que tem vários tipos, você pode ir nichando cada vez mais. Cara, e você começou a entrar num outro ponto que eu tenho bastante curiosidade, que é um pouco esse mundo das diversas possibilidades de creators dentro da atuação de vocês, mas que eu acho que qualquer pessoa ouvindo pode fazer um paralelo pro seu tipo de negócio, né? Que é o seguinte, no mercado financeiro tem uma concorrência absurda, né? E as diferentes casas são meio que donas de alguns influencers. Então, um influencer que fala sobre a XP, né, que recomenda a XP, ele não vai falar de uma outra marca e tudo mais. E aí você já trouxe um pouquinho, que eu achei super legal, eu queria que você contasse mais sobre essa aceleradora de influencers, porque uma das perguntas que eu ia te fazer é, cara, como que vocês encontram, então, novos influencers? E aí eu acho que vale você falar da aceleradora e falar também até um pouquinho desses diferentes perfis, se você puder, para a gente entender meio que o seu racional por trás, Boa, sabe? Legal. Um ponto, assim, uma curiosidade, né, que a gente levantou, é que menos de 4% dos influenciadores de finanças são profissionais. Olha só. Então... Eu não tinha noção disso. É muito pouco. É que a gente pensa nas pessoas que falam de finanças e já são grandes, né, e tal, mas a verdade é que tem muita gente que gostaria de profissionalizar isso, mas é difícil também, né, porque além da capacitação que você precisa, não só de finanças, você precisa também aprender marketing digital e todas essas mudanças que acontecem nas redes sociais. Então, a aceleradora acaba sendo um caminho interessante porque você faz parte do ecossistema de uma empresa super relevante nesse nicho e tem essa oportunidade de, mesmo não sendo de finanças, você entrar nesse tema, né? Obviamente que aí cada um entra no tema do jeito que faz sentido para sua audiência, mas é muito legal, porque você tem ali as diferentes comunidades a partir dos temas, e a gente dá toda uma capacitação de marketing digital, de investimentos, a gente traz, né, várias pessoas como mentoras, influenciadores grandes que hoje fazem parte do nosso ecossistema da XP, né? Então, você tem um acesso ali muito legal, né? Acesso à Expert, por exemplo, que é o maior evento de investimento, maior festival de investimentos do mundo. Então, é diferente, né? Você tá inserido nesse ambiente. E como que funciona, assim? Como que é o processo seletivo? Como que as pessoas fazem para conhecer o programa e fazer parte? E o que vocês buscam quando vocês selecionam as pessoas, sabe? Boa. Hoje tem alguns pré-requisitos de início. Assim, a pessoa tem que ter pelo menos 4.000 seguidores em alguma das plataformas, seja YouTube, TikTok, Instagram. E precisa ter um perfil ativo de conteúdo por um tempo, né? Não dá para, começou semana passada. Fora isso, ela tem que fazer um videozinho, que a gente faz uma pergunta, ela manda o videozinho, e a gente faz um processo até mais qualitativo para entender ali essas pessoas. E aí depois, enfim, tem toda... Aí entra no programa. Aí entra no programa, na seleção. Aí passando a seleção, começam as aulas. A gente tem também, a gente chama de aula magna, né? Que é uma primeira aula presencial, que a gente fala de vários temas, desde mentalidade. Nessa primeira turma, por exemplo, a gente fez com o Gil. Uhum. Desde mentalidade, a investimentos, a cultura XP. Então, é um negócio bem completo, assim, sabe? Legal, legal. E, assim, eu imagino que essa parte da aceleradora seja algo que vocês estão iniciando, mas agora pensando no longo prazo, né? Disso ter um efeito, porque o volume maior deve vir de creators maiores hoje, né? E eu acho que esse é um ponto super importante, né? Que o mercado tem muito... Assim, o mercado como um todo é muito imediatista. E quando a gente fala de construção de comunidade, principalmente, é algo de longo prazo, né? Não existe uma construção de comunidade
super rápida, assim, e sustentável, né? Então, acho que esse pensamento de longo prazo é super importante, porque senão a gente acaba sempre falando, essa pessoa aqui tem poucos seguidores, então, não. Sempre vai ficar nos E acaba que você sempre fica na mesma base. Porque, querendo ou não, se você for pensar, você pega um influenciador grande de finanças, você está falando de 6 milhões de seguidores em uma das redes, vai. Aí tem outras redes, mas tem muitos que são os mesmos. Mas, assim, e a quantidade de gente que a gente está deixando de falar, né? E se você se mantém sempre ali nessas pessoas, que é mais difícil crescer a base, né? Quanto mais você cresce, fica cada vez mais difícil. E crescer organicamente, então, é mais difícil ainda. Quando você pensa nisso, você acaba não furando a bolha mesmo, né? Não indo para outros ambientes. E quando você pega pessoas que estão começando, ou até micro-influenciadores mesmo, você, querendo ou não, tem uma pulverização muito maior, né? De quem você está falando e dessas comunidades que você está entrando. O B, você que acompanha muitos creators e com esse programa de aceleração, que eu acho que vocês devem conseguir ver mais de perto ali, começando de uma base menor, o que você tem assim de dicas gerais, mas não precisa ser algo tático, mas pensando estrategicamente mesmo, o que faz sentido para quem está ali, ou é fundador de uma empresa, ou é a pessoa que está liderando uma área de marketing, de crescimento, de conteúdo. O que você enxerga que é super deal breaker para conseguir fazer esse crescimento orgânico? Assim? Perfeito. Eu acho que o primeiro fator é você entender o que você realmente quer com a sua rede. Eu vejo muitas pessoas que querem tudo. Elas querem crescer base, elas querem vender, elas querem... tudo ao mesmo tempo. Ter awareness, elas querem tudo. Eu acho que a partir do momento que você entende, a minha base, exemplo, meu nicho é tema específico dentro de tal segmento. É um tema específico, fica mais difícil crescer a base. Então, e tá tudo bem. Você não precisa só crescer, né, ter o foco em só crescer a base. Seu foco é para aquele nicho, beleza. Desde que você esteja com um engajamento alto ali para aquele seu nicho e tendo a performance para aquele nicho, beleza. Agora não dá para você querer isso e crescer a base ter milhões de seguidores. Então acho que ter milhões de seguidores, a gente já sabe, né, que não significa nada. Mas eu acho que você ter muito claro o que você fala com o que você quer é muito importante. Até porque também evita de sair do caminho, né? Acho que muita gente também acaba se perdendo ali, porque entra nessa coisa de, preciso crescer seguidores, aí começa a postar coisas que não fazem sentido, faz de tudo, e no fim, na verdade, é só uma falta de clareza do seu posicionamento, né? Legal, legal. E como que é, assim, entrando um pouco na operação, eu imagino que seja uma loucura lidar com 125 creators, acho que foi o número que você tinha comentado comigo. Como que é a rotina, o ferramental para lidar com isso tudo e dar conta no dia a dia do volume de conteúdo? Porque tem coisas que vocês participam também institucionalmente. Como que é um pouco da dinâmica mesmo da equipe, do dia a dia? É muito dinâmica. E acho que, como tudo que começa, né, a primeira turma, é sempre mais difícil, né? Depois a gente vai aprendendo, corrigindo alguns processos truncados. Mas hoje a gente tem toda uma equipe, né? Tem uma equipe de suporte, tem uma equipe que pensa na capacitação dos conteúdos. Eu acho que também uma coisa que favorece muito a nossa dinâmica são os parceiros que a gente tem, né? Hoje a Stage, que é do Grupo Primo, também participa, né, da capacitação da aceleradora. A gente tem muitos contatos, né, de influenciadores de vários nichos, mas principalmente de finanças, que também estão muito presentes. Então, acaba sendo uma dinâmica que muda bastante, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ali bastante suporte, né, e justamente pelo ecossistema completo que a XP tem. Entendi. Mas você ainda toca os creators que não são da aceleradora também, certo? A gente tem os influenciadores internos, né? Que os a gente nem chama de influenciadores porque são as figuras públicas, né? Então também tem todo um entendimento de território de cada um, né? Como que a gente potencializa também cada uma das áreas, né? Os segmentos. Tirando os analistas, tem as próprias empresas que estão dentro do grupo,
né? Então, Pois é, isso que eu queria entender um pouco, assim, essa rotina entre calendário editorial, o que está saindo de cada um. Tipo, como que você consegue distribuir seu tempo entre tudo isso? a gente não entra no micro de cada um, mas a estratégia macro a gente pensa junto. E aí muda muito quando é uma pessoa, né, figura pública, e quando é uma empresa dentro do grupo. Quando é uma empresa, a gente acaba sendo uma área facilitadora, assim, né? Então, determinada empresa do grupo quer posicionar a inovação que fez, então a gente conecta com os nossos influenciadores. Entendi, então faz pra muito ajudar a dar isso. voz pra É isso. E agora as figuras públicas que são do mundo de análise, a nossa intenção é que aquele conteúdo chegue em mais pessoas. Então a gente faz de um jeito diferente, né? Pensando, né, como que a gente posiciona esse conteúdo, mas acaba que, de fato, como tem muita gente, o mais importante é entender qual que é a estratégia macro de cada um para ter esse norte e a pessoa ir desenvolvendo ali os conteúdos dela conforme esse norte, né? Legal, legal. Que eu acho que isso é uma dica também para todo mundo, né? Antes de mais nada, você definir a sua estratégia macro. O que você quer, né? Qual é a mensagem que você quer passar para as pessoas? E aí, a partir disso, você define o tipo de post, o tipo de conteúdo. E, obviamente, que é teste, né? Muita gente me pergunta, mas como eu começo? Que conteúdo eu faço? Até hoje, eu também fico testando conteúdo. Tem post de determinado formato que não dá certo, aí você passa para outro, né? Às vezes com o mesmo conteúdo, só que você muda o formato. Cara, e já teve algum caso que você passou, assim, ou que você acompanhou de algum creator que, de repente, foi para um lado mais polêmico ou que não fazia sentido de associação com a marca e você teve que entrar ali numa gestão de crise? E como conduzir num caso desse, Hoje a né? gente, né, tem todo um contrato que é muito bem amarrado, né? Então, qualquer situação que fuja já tá ali. Já está previsto. Já está previsto. O que Isso acontece? é muito importante, né? Ainda mais quando tem muita gente, tem que seguir as regras, né? Entendi. Boa. E uma outra coisa que a gente chegou a falar um pouquinho antes de começar e pela nossa conversa prévia, é tipo assim, são muitos canais também que vocês lidam hoje, né? O que você tem também de aprendizado de cada um desses canais? Falando dos principais, assim, que você acha que vale a pena. Até você estava comentando do seu, né? Você falou, poxa, pro meu ainda não acertei a mão 100% ali no TikTok. O que você identifica de grandes características que você acha que fazem sentido para os diferentes canais que vocês atuam? Boa. Eu acho que, assim, é que hoje, a minha rede, principalmente, também foram várias mudanças junto com a minha carreira, né, ao longo desse processo. Eu comecei no Instagram, por exemplo, falando muito sobre ações. Falava sobre bolsa, ações. Então, o dia a dia era falar do mercado, falar das recomendações e, principalmente, dos setores que eu cobria, né? Eu falava meio de tudo, mas principalmente dos setores que eram os meus. E isso é muito nichado. Então, naquele momento, eu nem tinha interesse em... Assim, obviamente, eu queria crescer para falar com mais gente, mas era tão nichado, que era muito mais importante eu ter um engajamento alto do que pensar em crescimento de base. Só que ao longo do tempo, eu fui mudando o meu conteúdo ali para ter mais coerência também com o que eu faço. Porque eu acho que esse é um outro ponto também, né? Não adianta você querer ser uma pessoa que você não é nas redes sociais. Porque isso não tem sustentabilidade nenhuma. Pode até funcionar em algum momento, mas uma hora você não aguenta mais ser essa pessoa, né? E como eu fui mudando muito, eu parei de fazer análise em algum momento. E as pessoas sempre me buscaram muito por carreira, muito por mentalidade. Então, eu meio que fiz um shift, assim, no meu Instagram, para falar de investimentos de forma geral, mas começando por mentalidade. Porque a minha visão é que não adianta você querer que uma pessoa que está pagando academia há 6 meses e não foi nenhum dia queira investir. Né? No máximo, disciplina para ela mesma. No máximo, ela vai investir, ela vai abrir a conta, colocar um dinheiro e nunca mais. E não é isso, né, que muda a vida financeira de uma pessoa. Quando a gente fala de finanças, é consistência. Né? Consistência, pensamento de longo prazo, é ter paciência. Que é a mesma coisa quando você faz uma dieta. Não adianta fazer uma dieta por uma semana.
Você tem que mudar o jeito, né, que você se alimenta de forma geral, o jeito que você, enfim, muitas vezes o jeito que você trata, né, cada refeição, né, é muito da cabeça. Esportes, pra tudo, né? Você não vai começar a fazer beach tênis e ser boa de um dia, né? Então, eu acabei puxando muito isso porque também tem muito a ver comigo. E é muito mais fácil você fazer coisa que tem a ver com você, né? Sim. Porque aí, quando você começa a querer fazer outras coisas que você não fala, você tem que pesquisar muito sobre aquilo. E aí você vai gastar um tempo. E você vai gastar um tempo, energia que não dá. Então, eu acabei indo para esse caminho mentalidade com investimentos, mas que acaba sendo um pouco mais topo de funil, né? Então, não é mais aquela coisa super nichada. Então, a minha base, assim, mudou completamente. Antes eram só pessoas que gostavam de ações que me seguiam. Agora são pessoas que gostam de jiu-jitsu, de surf. E se acaba falando com essas pessoas de investimentos, né? Várias pessoas me mandam. Bettina, eu vim aqui para te seguir, né? Para ouvir sobre investimentos, mas hoje eu tô aqui por causa do surf, por causa da costura. Não, então vamos lá. Então vamos entrar um pouquinho aqui também nessa parte mais, tipo, da Bettina, diretamente, pessoa e tudo mais. Vou começar puxando até aquela que você falou antes, que é assim, como que você consegue organizar, né? E se dividir, né? Tudo você, mas pro lado, para conseguir dar conta de um lado executiva pesada, né? Que exige muito resultado e tal. E criar conteúdo e fazer todas as coisas que você faz, que são várias, né? Eu acho... Primeiro que, assim, eu tenho muita ajuda, né? Então, o time hoje é um time espetacular, assim, que eu morro de orgulho. Tanto o time de creators quanto as pessoas que me ajudam nas minhas redes sociais. Hoje tem uma pessoa que é focada junto comigo. Mas, mesmo assim, é difícil porque eu sempre tenho que, né, pesquisar e pensar no tipo de conteúdo, etc e tal. Mas eu diria que, assim, como o meu foco, até pensando em carreira, né, acaba sendo muito mais Bettina executiva, as redes sociais acabam sendo mais um reflexo disso, o que facilita muito, né, porque eu acho que se fosse o contrário, ia ser muito difícil, porque é difícil você pensar em conteúdo toda hora, né? Então, acho que muita coisa acaba sendo meio que refletida, sabe? E esse é até um ponto que eu falo para outras pessoas, né? A partir do momento que você encontra um caminho que seja mais natural para você transformar em conteúdos, fica muito mais fácil do que você pensar né, esse conteúdo do zero todos os dias. Sim, sim. E por isso que é bom que a sua rede social se conecte a você, sim, né? Porque facilita o seu trabalho. Mas é uma correria o dia inteiro. Porque ainda assim, querendo ou não, a depender do tipo de conteúdo, porque alguns você pode planejar e ter alguém te ajudando e tal, mas tem coisas que você está capturando ali no momento que estão acontecendo, e aí, putz, você tem isso de cara, peraí, eu preciso, né, filmar isso aqui, eu preciso... É cansativo, assim. E é um negócio, assim, que eu acho que você tem que gostar. É difícil para quem não gosta e quer fazer. Para mim, eu fico pensando, às vezes, né? Que às vezes as pessoas falam, é muito peso, é muita exposição, não sei o quê. Mas é um negócio que eu gosto. E mesmo quando eu não tinha meu Instagram aberto, eu tinha o meu pessoal e postava pra caramba também. Eu gostava. Toda hora que eu saía, eu postava. E como tudo na vida, né? Tudo é prática. Então, você vai meio que se forçando ali, uma hora fica natural. Você vai, posta, fala... E Bettina, uma pergunta mais polêmica. Até eu conheci a Bettina através do Gil. Quem quiser assistir também o episódio 220, que é outro podcast que a gente tem com ele, que é muito legal. A gente falou sobre supercérebro e meditação e tal. E ele falou também, assim, poxa, que você faz várias coisas, né? Você tem vários hobbies e tudo mais. E uma coisa que eu sempre tento trazer um pouco e abordar é, cara... Existe algo como uma vida mais equilibrada, de fato, né? Pra gente que é executivo ou que está numa posição assim super já adiantada de carreira, a gente sabe o tamanho da demanda que é, mas dá para ter uma vida equilibrada? Não dá? Eu queria a sua opinião sobre isso. Olha, eu acho super que dá, mas é um exercício diário de achar esse equilíbrio todos os dias, né? Porque é um dia que você perde ali a sua rotina, né? A sua disciplina, que você volta para aquela vida loucura que você não cuida da saúde, não cuida de você. Então, acho que é um negócio bem
é até cansativo ser tão disciplinada. Mas, no fim, acaba sendo positivo pro trabalho também. E sua performance provavelmente vai aumentar por causa disso. Então, hoje eu vejo muito isso, assim. Dia que eu tô com preguiça, que eu não quero fazer nada dos hobbies, né? Que eu falo, tem muito trabalho, tem muita coisa. Eu falo, não. Mas eu não posso quebrar, né, essa rotina. Porque pode ser desastroso depois. Então, é meio que uma construção de hábito com essa coisa de você sempre pensar em você no longo prazo, né? Mas, assim, não é fácil, né? Hoje, que eu entendo que eu esteja num equilíbrio, não vou falar nem que eu encontrei, porque estar no equilíbrio muda toda hora, né? Você pode... O equilíbrio você tá um dia, no outro dia você não tá. Então, mas eu diria que antes até do mundo híbrido, eu achava que era impossível fazer qualquer coisa. Eu chegava... Porque a gente gasta muito tempo ali. Só o que a gente gasta de deslocamento e tudo mais, principalmente, né, numa cidade como São Paulo, é surreal. E eu chegava no trabalho 7h20, né? Porque tinha morning call, um monte de coisa. No almoço, tinha gente que ia na academia e tal. Eu não conseguia, porque eu ficava estressada de ir correndo, tomar banho correndo, aí voltar, almoçar na mesa. Eu queria almoçar bem. Aí não ia. Acabava saindo do escritório 8h. Eu falava, nossa, tô muito cansada. Então, eu sempre tava com aquele sentimento de culpa. Sabe aquele sentimento de chega o fim do ano? Você fala, não fiz academia, não fiz o que eu queria. E eu já tava meio cansada disso. Aí veio a pandemia e meio que nos obrigou a repensar nosso estilo de vida, né? E aquilo foi meio que... Enfim, um momento super difícil para todo mundo. E eu ressignifiquei muita coisa. E até, eu acho que isso é um ponto importante para encontrar o equilíbrio, é você ressignificar o trabalho, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que amo trabalhar. Sou da escola que trabalha muito, né? Da geração, talvez, que trabalhe muito. Mas o trabalho não é a sua vida, né? Faz parte da sua vida. Eu acho que a partir do momento também que você entende isso, você começa a dar espaço para outras coisas. E uma coisa que eu gosto muito dos meus hobbies, que me ajudaram a performar mais no trabalho, é justamente encontrar diferentes desafios neles, né? Então, eu não sabia surfar. Aí eu aprendi a surfar. Aí eu comecei a melhorar. E aí você começa a ter esse sentimento de você consegue. Então, tem até uma passagem atual que eu entrevistei a Serena Williams na Expert. E eu tava super nervosa. Eu adoro tênis, eu acho ela demais. E eu tava assim, quando me falaram, eu falei, gente... Não acredito. Meu Deus. Zerei. Preciso me preparar, não sei o quê. Mas toda essa... Eu acho que... Enfim, acho que meditação também, que foi um ponto que me ajudou muito. E toda essa questão de aprender a lidar com mudanças e aprender a lidar com coisas novas me deixou uma pessoa completamente diferente, assim, para lidar com essa situação também, né? Então, sei lá, uma semana antes eu fui surfar e entrei num mar super desafiador, que eu não conhecia, que eu tava morrendo de medo. Tava grande, tava difícil. Eu saí, eu até brinquei com meu amigo e falei assim, agora, tô super preparada pra falar com a Serena Williams. Se eu passei por isso, eu passo por qualquer coisa. E no dia da Serena Williams, eu tava lá. Foi a primeira vez na minha vida que eu tava tranquila. Tipo, não tava nervosa. E você aprende a trabalhar sua cabeça, né? Quando você faz esporte ou coisas que te desafiem de algum jeito. Então, eu tava muito com o pensamento de... em vez de ficar aqui surtando... Primeiro, você tá na sua casa, né? Ela que tá vindo na sua casa. Segundo, você é fã dela, tipo, só aproveita esse momento, curte, né? Então eu tava muito, assim, vou curtir. E foi muito diferente, assim, essa relação que eu tive. E aí, a partir do momento que você vai vendo esses benefícios, aí você não quer mais parar, né? Você fala, nossa...
E volta na mentalidade, né? Muito mais a forma que você encara Muito do que mais. qualquer outra coisa. E, Betina, assim, eu queria que você passasse só rapidinho um pouco por quais são esses hobbies que você tem hoje e como que você acha Fico até que... com medo de assustar as pessoas. E como que você acha que eles contribuem para esse lado mais também do trabalho, da performance e tal? E, cara, como que você busca organizar a sua agenda para conseguir realmente dar conta de tudo e Boa. ter essa produtividade? Tudo começou, na verdade, os meus... só um parênteses, né? Eu sempre fui essa pessoa dos hobbies, desde criança. Então, eu sempre... Sabe? Não é algo agora. Não é de agora. Porque senão, acho que até a pessoa fala, mas, gente, como que ela virou essa pessoa, né? Eu era aquela criança, sabe criança com a agenda cheia? Saía da escola, ia pra natação, ia pro balé, sapateado, estudava no balé enquanto esperava pra outra coisa. Então, eu sempre fui essa pessoa. E eu gostava. Não era uma imposição. Gostava. E eu gostava muito, porque quando criança eu já achava que eu estudava melhor quando minha agenda estava cheia. Tá. Porque é produtividade, né? Você tem 1 hora, você tem que se virar naquela 1 hora. E no trabalho, o que aconteceu com o mundo híbrido, eu acho que assim, se eu ainda estivesse naquele modo de mundo físico 100%, eu não estaria fazendo tudo o que eu tô fazendo. Mas não porque não tinha tempo. Porque, Mas porque você a não gente conhecia que É daria. isso. E eu tava sempre cansada. Eu tava cansada de pegar trânsito. Eu tava cansada de sair pra almoçar e ficar 2 horas pra almoçar. Então, muda muito a dinâmica, né? Sim. Você não podia sair no meio da tarde, um dia que estava pouco produtivo, porque você tinha que estar lá no escritório. Então, acho que toda essa mudança ajudou muito pra eu encaixar hobbies. Mas aí, hoje eu penso, né? Eu conseguiria fazer? Conseguiria. Eu faço jiu-jitsu 6 da manhã. Então, daria. Mas é que a gente que pensa de outro jeito, né? E aí, tudo começou porque eu comecei a surfar. Era um negócio que eu queria muito aprender. Eu tive... Acordei hoje, quero surfar. Era sabe, uma frustração de adolescente que eu nunca tinha conseguido? Eu tenho um pouquinho também. Assim, eu tenho uma prima que surfa, meu irmão surfava. E eu sempre olhei e falei, nossa, mas eu acho assim, eu sou tão ruim. Eu acho que eu não conseguiria. Mas eu tenho um negócio que eu falo assim, nossa, é muito legal. Né? É uma eu coisa tinha realmente isso, muito assim, diferente, meu irmão surfa, meus primos. Sempre tentaram me ensinar, eu não conseguia. Então, eu era meio frustrada quanto a isso. E aí, na pandemia, né, trabalhando de casa, aí depois virou o mundo híbrido e também ainda trabalhando muito de casa, eu conseguia ir mais pra praia e comecei a surfar. Aí vi que eu consegui, porque eu também já cheguei na primeira aula já falando, vou tentar de novo e não vou conseguir. Mesmo, mas... Eu duvido, mas tudo bem. E aí eu gostei tanto, eu fiquei tão apaixonada, que eu comecei a fazer tudo que poderia me ajudar a melhorar no surf. Tá. Então, eu comecei a fazer aula de skate para me ajudar, comecei a fazer natação para me ajudar, comecei a fazer funcional, né, musculação para ficar mais forte. E aí comecei a jogar tênis, aí me chamaram pro jiu-jitsu, e eu comecei a fazer um monte de coisa. E, basicamente, hoje eu amo fazer exercício. Acho que o hobby tem a ver com isso. Mas, fora isso, eu gosto muito de costurar. Olha que legal. E costurar eu já costuro há bastante tempo. E gosto muito de música. Então, eu toco piano e violão. Assim, mas não é tipo todo dia eu tô ali tocando violão, mas são... Que é uma das coisas também. Como eu faço pra fazer tudo, tem as fases de cada um. Tem semana que eu toco violão. Tem semana que eu nem vejo e faço outra coisa. E eu fiz essa pergunta do equilíbrio, né? E eu tenho uma visão hoje mais assim, eu acho que claro que a gente precisa ter uma disciplina de garantir que certas coisas sejam feitas, porque não é gostoso sempre. E se a gente não tiver disciplina, a gente vai deixar de dar atenção para aquilo. Mas eu vejo o equilíbrio, para mim, na minha vida, hoje, numa janela maior, assim. Porque se todo dia eu quiser garantir que eu tenha X horas com meu filho, X horas de trabalho, X horas da academia, aí eu não consigo. Mas quando eu olho um período maior, eu falo assim, poxa, teve uma semana ali que eu tava me entregando mais pro trabalho, outra que eu tava mais com a família, outra... E aí você consegue, ufa. É isso. Sabe? Eu acho que... conseguindo ter, em linhas gerais, um equilíbrio. Mas isso não significa que eu não tenha ciclos... É exatamente como eu penso. Que pesem mais para um lado do que pro outro. E você ser flexível com as suas próprias vontades. Eu acho que tem algumas coisas que me ajudam. Antes eu ficava maluca, por exemplo, de desmarcar coisa. Tipo, vai ter uma reunião, vou ter que desmarcar alguma aula. Agora eu já entendi. Inclusive, eu só fecho se eu puder desmarcar. Porque eu sei que a minha vida é assim. Em algum momento eu posso ter que, sei lá, fazer um relatório
ou entrar numa reunião. Então, eu já sei lidar com isso, que é uma coisa que me ajuda, me deixa mais tranquila. Outra coisa é aprender a lidar também com a agenda. Eu bloqueio alguns momentos do meu dia, porque senão você é tomada por coisas do trabalho. Gente, se tiver horário, tem reunião. É isso. Então, eu já bloqueio ali. Almoço, por exemplo, geralmente um horário que eu faço alguma coisa, ou eu só quero almoçar. Então, tá bloqueado. Claro que com flexibilidade também. Se surge um almoço de trabalho importante. Exato, aí eu mudo tudo. Mas acho que a flexibilidade também conta muito nisso que você falou, né? Você ser flexível, que tem semana que vai dar pra ir na natação, tem semana que você não vai, mas você vai fazer outra coisa. E assim você vai conseguindo fazer várias coisas. E pra, né, finalizar esse pensamento, é não ter o pensamento de ser a melhor pessoa em tudo que você faz. Porque não dá. E muitas vezes as pessoas deixam de fazer algo novo ou deixam de... Tem até pesquisas que mostram isso, né? Que a pessoa não faz algo novo ou ela não continua com medo de se frustrar. Então, e aí é uma coisa bem doida da nossa cabeça, né? Por que você se priva de algo que provavelmente vai te fazer bem? Porque você tá com medo do seu próprio julgamento. Exato. Sobre você. Então, isso eu também me libertei, sabe? De tipo, não toco bem piano, mas tá tudo bem. Que bom. Bettina, eu até esqueci de te pedir isso, então se você pode sugerir qualquer coisa, eu vou te explicar o que é. Mas a gente sempre termina, antes da gente fazer ali o extra para o pessoal da Growth Leaders Academy, pedindo indicação de 3 coisas. Então, pode ser livro, pode ser série, pode ser um filme, pode ser uma pessoa para seguir, que você acha que podem ajudar o público. E, inclusive, já que você falou dos seus hobbies, você fala assim, cara, não tem nada a ver aqui, mas assiste tal filme sobre surf que tem esse lado, não sei, de vencer algum desafio. Então, como eu não alinhei contigo antes, fica bem à vontade. Eu queria 3 recomendações suas pra gente fechar aqui o papo. Gente, é tipo... Qual sua música favorita? Aí você não lembra de nenhuma música. Eu entendo. Se você preferir, você quer mandar pra gente depois? Tem algumas coisas, né? Tem um livro que chama Psicologia Financeira, que eu acho que todo mundo tem que ler. Que mais? E o Psicologia Financeira, ele é bem, tipo, dá pra todo mundo ler mesmo. Dá pra assim, todo mundo ele é ler. super, não é nada pesado. Todo mundo, e mostra justamente isso, né? Verdade. Que falar sobre dinheiro tem muito mais a ver com psicologia do que com finanças. Com a história de cada um. Com o jeito que você lida com o dinheiro, enfim. Outra recomendação, aí até pensando ainda em finanças, depois que você lê o livro A Psicologia Financeira, seguir ali os nossos conteúdos da XP, que são conteúdos, né, também para quem está começando a investir, para quem já investe, em todos os sentidos. E nosso site é o conteúdos.xpi.com.br. Tá. E a outra dica, além de me seguir, de me seguir para ter um combinado desses dois, seguir, deixa eu pensar alguém. Seguir o Gil, que eu acho que é uma boa pessoa para fazer fechar essa coisa de mentalidade e finanças. Juliano Milan, a pessoa que me ensinou a meditar e foi uma outra coisa da minha vida que mudou completamente minha vida. Muito legal. Obrigada, Bettina. Obrigada a você. Foi um prazer conversar Adorei. contigo. Até a próxima, pessoal. E a gente tem muitas pessoas que estão em papéis de liderança, de marketing, growth, às vezes gestão de produto, às vezes finanças, acaba tendo um mix aqui. Principalmente em startups, onde muitas vezes você tem a chance ali de participar de um stock option, entrar num plano e tudo mais. Ou pessoas que acabam recebendo propostas de ir para um cargo executivo, um C-level, e fica assim, poxa, mas será que eu arrisco? Vale a pena pegar o equity ou não? Então, eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência de como conseguir isso, né? Como conseguir chegar nesse ponto de fato, participar de um plano dentro de uma empresa e o quanto que você acha que isso vale a pena, assim. Boa. Muita gente me pergunta isso e a minha resposta, assim, eu gosto muito de tratar isso como uma consequência do que